Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e hoje a gente começa uma série de reflexões especiais por conta do Tríduo Pascal. Teremos uma reflexão hoje, uma reflexão na Sexta-feira Santa e uma reflexão na Páscoa. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam nesse mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus lavando os pés dos seus discípulos, algo que até hoje é repetido na celebração da Quinta-feira Santa. Nesse momento em que Jesus faz isso, a gente vê Pedro incomodado. Pedro fala: Não, ô louco Jesus, ô louco mestre, o senhor não vai lavar meus pés. E Jesus fala: Se você quer ter parte comigo, você precisa passar por isso. Talvez agora você não entenda, mas mais para frente você vai entender. Pedro então concorda e fala para ele lavar até mais do que somente os pés. Jesus fala: não há necessidade. Mas o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava fazendo um último ato de humildade antes da cruz, que é o maior de todos os atos de humildade de Jesus Cristo. Hoje em dia, nós podemos olhar para isso e ver um reflexo de como nós deveríamos agir no dia a dia. Obviamente, eu não estou falando aqui de uma maneira literal, não é para a gente sair lavando os pés das pessoas. Mas a gente vive numa sociedade que, pelo menos nesse momento, passa por uma dita meritocracia. Todos buscam galgar o seu caminho e alcançar um espaço entre os primeiros. Ou seja, todo mundo quer chegar na frente, todo mundo quer ser o melhor. Diante disso, poucas pessoas se lembram da humildade. Poucas pessoas se colocam a serviço do próximo. Poucas pessoas estão dispostas a ouvir a dor do próximo, a aconselhar, a acolher, mesmo em pequenos gestos, num abraço, num carinho. A gente vê muito uma pessoa querendo derrubar a outra. A gente vê isso numa situação profissional, a gente vê isso numa situação mesmo de faculdade, de estudos, enfim. Todo mundo querendo chegar primeiro. Jesus aqui nos mostra que não, e não somente aqui, né, em vários outros trechos do Evangelho, a gente vê Jesus dando esse exemplo. Falando, os últimos serão os primeiros, falando muito da humildade. E aqui Jesus faz essa demonstração. Então, que essa leitura mostre para você o seguinte: seja humilde, busque ser humilde. No mundo que sempre nos impulsiona a estar no topo, a ser o primeiro, que você consiga estar a serviço do próximo. E aqui Jesus inclusive fala, né, no versículo 14, portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso aqui não é literal. Jesus aqui está falando: se eu, que sou Filho de Deus, o próprio Deus, verdadeiro homem, estou lavando os seus pés, se Deus lava os seus pés, imagine só vocês, o como não deveriam também lavar os pés do seu próximo. Se coloque a serviço, esteja a serviço do seu irmão, cuide
acolha, ouça. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Essa foi a primeira do Tríduo Pascal e amanhã, sexta-feira santa, tem mais uma. Nos vemos lá.